Vamos lá? Abre a Bíblia aí no Salmo 84. Quando vocês abrem, o que eu quero falar hoje é a respeito da comunidade, da igreja como o lugar da presença de Deus. Tudo o que a gente faz como igreja, tudo que a gente propõe a se fazer como comunidade, todas as dinâmicas da vida em comunidade, elas envolvem e elas existem por causa da presença de Deus. E a presença de Deus, ela não se trata simplesmente de uma sensação, de uma experiência sensorial da presença de Deus, como geralmente a gente costuma definir a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus. É claro que essas coisas, elas estão relacionadas à presença de Deus, mas a presença de Deus não se limita a uma experiência sensorial. O que eu quero dizer é que a presença de Deus não se limita a um arrepio. A presença de Deus não se limita a uma experiência estática, ou a presença de Deus não se limita a um êxtase. Mas deixa eu falar, a presença de Deus não se limita a isso, mas ela também não é menos do que isso. Estão comigo? Então, a comunidade, e não somente eu, porque nós temos gente que nasceu de novo, já está inserido na igreja, que faz parte do corpo de Cristo, as pessoas que cearam hoje, que passaram pelas águas do batismo, estão inseridos numa realidade de discipulado. Nós temos a impressão de que ser um lugar para a presença de Deus é uma tarefa muito individual, porque eu sou a habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora em mim, mas a intenção de Deus nunca foi que o entendimento de habitação do Espírito fosse uma dinâmica individual. Quando Paulo vai instruir a igreja a respeito da habitação do Espírito, ele não cita o indivíduo e fala, olha, vocês individualmente, cada um de vocês é a habitação do Espírito. Ele fala, vós sois templo do Espírito Santo. Então a dinâmica de habitação da presença de Deus, ela é comunitária. A dinâmica da habitação da presença de Deus, ela é uma experiência que eu não posso viver sozinho. Eu não consigo ser a habitação do Espírito em uma dinâmica individual se eu não estiver inserido em uma comunidade. E tudo que a gente faz aqui na igreja, que a gente faz lá na igreja universal de Cristo, não a igreja universal, mas a igreja. Entendeu? Ou falo universal ou falo católica, que eu quero dizer que é toda a igreja, entendeu? Tá, vocês entenderam? Está sendo transmitido isso? Ao vivo? Que bom. Não dá nem para cortar as coisas que eu vou falar. Tudo que a gente vive é aspecto comunitário. E é para preparar um lugar para a presença de Deus. Toda comunidade que existe e porta o nome de Jesus, ela tem um voto solene que é inerente a ela. Não precisa chegar e fazer um juramento, mas o voto solene de uma comunidade que proclama o nome de Deus é o mesmo voto de Davi. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa coisa eu buscarei, que eu possa habitar na casa de Deus com o objetivo de quê? Contemplar a sua beleza todos os dias da minha vida. Amigos, tudo que a gente está fazendo, tudo que está acontecendo aqui, é para que o Espírito Santo encontre no meio de nós um lugar onde ele se sinta à vontade para passar uma temporada. Vocês já ouviram falar de eventos como esse, onde Deus decide mudar para uma cidade por alguns meses? Já ouviram falar de alguma coisa parecida com isso? Como que geralmente isso recebe o nome na história? Avivamento. Quando Deus decidiu passar 6 meses em Gales, 100 mil pessoas foram salvas.
em 1904. Quando o Senhor resolveu passar 5 anos em Pensacola. 5 anos. De 1995 a 2000, Deus se mudou para uma cidade chamada Brownsville, nos Estados Unidos, em Pensacola. E por 5 anos, mais de 2 milhões de pessoas vieram do mundo inteiro para uma Assembleia de Deus de Brownsville, para ver a presença de Deus que tinha resolvido se hospedar em um lugar geográfico. Quando Deus resolveu passar uns anos em Azusa, o movimento pentecostal nasceu, um movimento que gerou essa Assembleia de Deus que está aqui. De repente, um homem chamado William Seymour, cego de um olho, um homem negro que por muitas vezes ele teve que assistir aula para o lado de fora de um lugar, de um seminário onde Charles Parham dava aula, porque negros não podiam entrar em salas de aula junto com brancos. E de repente o Espírito Santo resolve se mudar, primeiro para uma rua chamada Bonnie Brae, e depois para uma rua chamada Azusa, em Los Angeles. E esse homem cego colocava a cabeça dele dentro de um caixote e começava a chorar, enquanto a nuvem da presença de Deus entrava naquela reunião. E existem livros que descrevem as crianças brincando com a densa nuvem de Deus, enquanto aquela fumaça enchia a reunião. Eu anseio pelo dia onde a gente não vai precisar disso daqui, ó. Eu anseio pelo dia onde a gente vai, de repente, estar no meio de uma reunião, amando Jesus, e a gente vai olhar para as portas e uma fumaça não gerada pela fumaça, como é o nome disso? Gerador de fumaça. Vai estar entrando pelas portas. E um cheiro diferente vai estar entrando na reunião. De repente as pessoas vão começar a ser curadas sem nenhuma orar pela outra. De repente as pessoas vão começar a cair nos seus joelhos confessando os seus pecados. As pessoas vão começar a entrar pela Assembleia de Deus aqui de Gravataí, vão começar a colocar seus pinos de cocaína em cima do altar, seus baseados de maconha, vão começar a colocar suas pedras de crack, as prostitutas vão começar a vir e confessar os seus pecados, e de repente as pessoas ao redor, sem que ninguém tenha falado nada, vão começar a cair do lado de fora da reunião, porque a presença de Deus resolveu habitar em um lugar onde ela se sentiu à vontade. É por isso que a gente está fazendo o que a gente faz. É por isso que a gente está reunido aqui. A gente não está reunido ao redor de uma liturgia. A gente não está reunido ao redor de um ministério. A gente está reunido ao redor da presença. Eu estou pregando diante da presença de Deus. Nós estamos cantando diante dos olhos de Deus. Amigos, isso muda tudo. A presença de Deus muda tudo. Tem uma frase do Tozer em um livro que chama Experimentando a Presença de Deus. Ele diz o seguinte: a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Amigos, vocês que já receberam a Jesus como Salvador, a presença de Deus é o sentido da sua vida e ela é o anseio mais profundo do seu coração. Geralmente, quando a gente vai pregar, às vezes a gente pressupõe que todo mundo que está dentro de uma igreja é salvo. Tem outra frase do Keith Green que ele fala: você não é salvo por entrar numa igreja, assim como você não é um hambúrguer por entrar no McDonald's. Muito provavelmente entre nós existem pessoas que não nasceram da água e do Espírito, não nasceram de novo. E nascer de novo não é receber um upgrade na vida. Nascer de novo não é melhorar. Me ajude a melhorar. Não, melhorar tem como melhorar em uma palestra de coach. Você dá uma melhorada, né? Nascer de novo é ser ressuscitado.
nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, pelo grande amor com que nos amou. Então existem entre nós, nascidos de novo e nascidos do Espírito, membros do corpo de Cristo, porque senão, essa não seria uma reunião da igreja. Mas também existem entre nós, talvez pessoas que não nasceram de novo. E amiga, a notícia é, você permanece alvo da ira de Deus. O único lugar para ser salvo da ira de Deus é abrigado debaixo do guarda-chuva do sangue de Cristo. Mas a boa notícia é que tudo que eu falar aqui hoje a respeito da presença de Deus, e talvez você não se sentir inserido, existe uma janela de oportunidade aberta, porque o Senhor diz, todo aquele que o Pai me deu, todo aquele que vier a mim, não lançarei fora. Toda vez que a palavra de Deus, toda vez que o Evangelho é pregado, uma janela de oportunidade se abre para que você contemple a glória de Deus e venha a Cristo para que seja salvo. E eu abri no Salmo 84 e parece que não faz sentido, né? Mas vamos lá. Vocês estão abertos aí no Salmo 84 ou desistiram de mim? Amém. O pessoal do fundo também? 2 irmãos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. O que o salmista está falando aqui? Ele estava falando a respeito do lugar onde Deus habitava no meio do povo. A intenção de Deus, amigos, sempre foi habitar com o homem. O Éden era o lugar de convergência do céu e da terra, onde era como se o homem habitasse no primeiro andar da casa de Deus, Deus habitasse no segundo andar, e na viração do dia, cada tarde, Deus descia para ter comunhão com o homem nasceu para habitar na presença de Deus. E aquilo que a gente chama de queda, quando o homem cai em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, desobedecendo ao Senhor, querendo ser como Deus pelos meios de Satanás, eu acho que é melhor descrito como exílio do que queda. Porque sim, o homem caiu de uma posição, mas a principal perda e o principal foco é: o homem foi exilado da presença de Deus. Imagina só, o homem foi exilado da presença de Deus. E a primeira promessa que é feita logo após a queda, Deus prega o evangelho em Gênesis 3,15, ele fala: olha, é o seguinte, ô Satanás, a sua semente vai estar sempre em guerra com a semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar da semente dela, mas a semente de Eva vai esmagar a cabeça de Satanás. Não estava falando simplesmente de matar o diabo, ou de bater no diabo, de dar um armlock no diabo, mas significava reverter os efeitos, todos os efeitos do pecado por consequência da desobediência do homem. A notícia era: olha,
vai vir um descendente de Eva que vai levar vocês de volta para aquele lugar. Amigos, não era uma realidade etérea, uma coisa tipo fantasma que a gente pensa, as nuvenzinhas e não sei o quê. Existia um querubim plantado na porta de um lugar e a humanidade não podia entrar nesse lugar, que era o lugar da presença de Deus. E de repente Deus fala assim: olha, eu vou trazer vocês de volta. E um descendente de Eva vai destruir aquele que tentou vocês e vai reverter os efeitos do pecado para que nós possamos morar juntos de novo para sempre. E essa promessa se desenvolve ao longo das Escrituras. E quando a gente vê o povo de Israel já constituído como um povo, a gente vê sendo construído um tabernáculo no deserto. Um tabernáculo foi construído no deserto e tudo que tinha nesse tabernáculo lembrava do Éden. As colunas tinham formato de romãs, as coisas, o ouro, as pedras preciosas, a madeira, tudo relembrava o Éden, porque aquele tabernáculo no deserto seria o lugar da habitação de Deus com o seu povo, assim como o Éden. E junto com aquele tabernáculo tinha uma coluna, um guarda-chuva, uma nuvem que ficava sobre o povo no deserto quando foi liberto do Egito. E de noite essa nuvem pegava fogo e aquilo era a presença de Deus acompanhando o povo. E à medida que a Arca da Aliança e o tabernáculo se levantavam, essa nuvem se levantava também e cobria o povo de dia e aquecia o povo de noite. E depois, quando o povo estava plantado numa terra, surge no coração de Davi: Deus, eu moro num palácio, mas a sua presença está numa tenda. Eu quero construir uma casa para o Senhor. E o Senhor fala o seguinte: Davi, segura a tua onda. Sua mão está suja de sangue. Mas o teu filho vai construir uma casa para mim. Prepara blueprint. Como que é? A planta. Eu sou muito gringo, né? The blueprint of the house of God. A planta da casa de Deus. Junta os recursos. E Salomão vai construir um lugar para minha habitação. E aqui eu quero só dar como chama? Uma sensação que eu tenho do Senhor. Principalmente quando a gente está dentro de uma Assembleia de Deus. Isso fala de uma geração preparar para outra todos os recursos necessários para que um lugar para a habitação do Senhor seja construído. A gente não está falando mais de simplesmente esse lugar físico, mas existem anciãos ou anciões? Eu te falei, é o quê? Anciãos? Existem pessoas de mais idade, mais experientes, que gastaram sua vida nisso daqui. Tudo que eles fizeram foi para angariar recursos e construir uma planta para que essa nova geração, o Yu, pudesse continuar caminhando na mesma vereda para construir um lugar para a presença de Deus. Amigos, os mais velhos não estavam construindo uma coisa diferente da gente, a gente vai começar a lançar outro fundamento. Existem recursos e tesouros disponíveis. Eu aprendi a orar com uma irmã chamada Enilda, uma irmã do Coque. Hoje eu sou o irmão do Coque. Toda a minha vida devocional foi forjada em 5 anos na Assembleia de Deus. Eu aprendi a orar nas reuniões de oração de terça-feira, mais do que qualquer pregação do John Piper poderia me ensinar. Eu fui forjado em reuniões de oração, onde as irmãs oravam todas juntas, e eu não entendia que cada uma estava orando, porque elas estavam orando todas juntas. Mas ali naquele ambiente, o Espírito Santo me ensinou a orar. Eu me sentia num intensivo, como os discípulos tiveram em Lucas 11. Senhor, ensina-nos a orar. Então, desfrutem desses tesouros, achem essa planta e construam a mesma coisa. Amém? Talvez a arquitetura seja diferente, o shape seja diferente, mas a essência é a mesma. Me ajuda, gente, eu me perco, tá? Olha o meu esboço, como que é. Você percebeu que eu não trouxe seu computador, né? Porque eu tinha uma pregação, um esboço de 5 páginas, maravilhoso. Só que o problema, eu demoraria 1h30 para pegar. E lá no One, eu acho que é assim em todo lugar, eu perco a noção. É 1 hora de louvor, 1h30 de palavra. E a gente acha que isso é normal.
E daí eu trouxe o meu caderninho, hoje é raiz. Falei que ia ser organizado, mas não vai ser. O que eu estava falando, gente? Davi e Salomão, certo? Então esse lugar que o salmista está falando aqui, que ele começa o versículo 1 falando: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor. Esse lugar que foi construído para a habitação de Deus. Ele habitava com um povo, mas o desejo de Deus é habitar com todas as nações. É habitar com todos nós, a presença de Deus, encher a terra como as águas cobrem o mar. E aqui eu quero falar de um aspecto da comunidade como lugar da presença, porque assim como o templo era o lugar da presença de Deus, como eu disse, a comunidade, a igreja é o lugar da presença de Deus. E eu quero focar nesse primeiro versículo que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Quem tem uma versão diferente da minha aí? Quem lê a Bíblia na NVI? Quem está diferente de amáveis aí? Lê aí, gente. É o quê? Todo mundo tem a mesma versão de Bíblia aqui? Ah! Quem mais? Quem mais está agradável? Qual que é a sua versão, irmã? NVI. Quem mais? Quem tem outra versão? Está tudo agradável ou amável? Quem está amável? Quem está agradável? E os outros? Qual que é a versão que vocês usam? Freestyle? Como é? Como eu amo o teu tempo. NTLH? Qual que é? Aí eu sou bom de versão de Bíblia, tá? Como eu amo o teu tempo. Muito legal NTLH. Olha só, existem duas traduções principais, que é ou agradáveis ou amáveis. O primeiro sentido de agradável da NVI, a NVI o que ela busca fazer, aula de versão de Bíblia agora, sommelier de versão de Bíblia. A NVI o que ela tenta fazer ela não traduz a palavra direto, ela traz uma interpretação, na maioria das vezes, do que o autor quis dizer. Então, quando ela coloca quão agradáveis são os seus tabernáculos, a ideia que a NVI traz é de uma beleza estética. É de alguém que está olhando de fora e está falando assim: quão agradável é esse lugar, olha isso aqui. Tem tela de LED, meu sonho lá na igreja. Tem canhão de luz, tem um guitarrista, não tem guitarrista lá na igreja. Tem horário, talvez a gente não pregasse 1h30 se tivesse um relógio na nossa frente. Quão agradável esse lugar. A beleza estética do templo de Deus é como alguém que estivesse vendo de fora ou estivesse à porta do tabernáculo. Por isso que mais tarde, no versículo 10, o salmista vai falar: eu prefiro ficar um dia na porta da casa de Deus. É como alguém estivesse parado nesse lugar e contemplando a glória do lugar onde Deus habita, mas também contemplando a beleza estética de Deus. Deus é esteticamente belo. Eu não estou falando de cirurgia no nariz, essas coisas, mas a beleza de Deus foi feita para cativar os nossos olhos. Existe uma santificação ocular que vem por um encontro com a glória de Deus. Existe a beleza de olhar para o Senhor e sermos transformados. 2 Coríntios 3,18 fala: nós, com o rosto descoberto, olhamos para Ele e somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados pela beleza de Deus, que é cativada, que é capturada pelos nossos olhos. Mas existe algo além dessa experiência visual. Existe algo além da agradabilidade da presença de Deus. Existe algo além de chegar numa reunião e achar ela agradável. Como foi o culto? Uma bênção. Nossa, foi muito legal. Foi, olha, tudo do jeitinho certo. O Alessandro não passou do tempo no cronograma. Não vai acontecer. Eu sou muito pontual. Olha, tudo foi muito bonito, esteticamente muito bonito. Cara, a gente se reunia na garagem. Agora, é na garagem da igreja que era, né? Agora a gente se reúne aqui. Quão agradável esse lugar. Não somente do lugar de reunião, mas, cara, nossa, quão agradável, né? É fazer um devocionalzinho, um soaking. Colocou lá o William Augusto para tocar, umas vozezinhas. Ai,
como é gostoso, né? Começar o dia. Quão agradável é a presença de Deus. Ai, como é gostoso ser evangélico. É muito bom. É muito bom, amigos, mas a outra versão, a ARA, quem que lê na ARA? A Bíblia na ARA, Almeida Revista Atualizada. Quem que lê na NAA? Quem não lê de jeito nenhum. Ela traz quão amáveis são os teus tabernáculos. Quando o salmista, quando a versão traduz o amável, não está falando mais de uma experiência exterior de contemplação, mas a amabilidade da presença de Deus é uma experiência interior e totalmente revestidora do amor de Deus. Quantos aqui têm mais de 1 ano de crente? Levanta a mão assim. Quem tem menos de 1 ano? Quem tem mais de 5 anos? Tudo velho de igreja, vocês. Mais de 10. Vamos lá, alguém. Mais de 20. Começa a apertar já, né? Crente há muito tempo. Tem quantos, Abner, você? 45. 30. Gente que é mais velho de igreja, geralmente a gente se lembra, existem épocas que isso é mais intenso ou menos intenso, e a gente se lembra com um certo saudosismo da época que Jesus nos encontrou. A gente se lembra, meu Deus, o que a gente se lembra não é de simplesmente uma exposição teológica dos atributos de Deus, ou uma pregação muito bem elaborada a respeito da obra da salvação. Talvez a gente se lembre de uma mensagem específica, mas a maioria de nós não vai se lembrar de uma mensagem. A maioria de nós não vai se lembrar da especificidade do que foi dito, do que foi falado, ou de alguém que nos convenceu numa apologética, dizendo a respeito, convencendo intelectualmente sobre quem Deus é. A maioria de nós vai se lembrar de um encontro. A maioria de nós vai se lembrar de ter sido esmagado por uma coisa chamada amor de Deus. A maioria de nós vai se lembrar de talvez ter entrado em uma reunião e sem motivo, de repente nós nos encontrávamos de joelhos, ou talvez sentado num banco de madeira, cobrindo o rosto, sem saber explicar o que a gente estava sentindo, porque simplesmente Deus decidiu demonstrar a amabilidade da sua presença. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Quão amável é a tua presença, Senhor. Já não se trata mais de uma experiência de contemplação distante e simplesmente estética da presença de Deus. Um encontro com o cerne, o centro do caráter de Deus, que é o seu amor. E nós, talvez que estejamos mais envolvidos com teologia, talvez sejamos censurados, ou ficamos com medo de falar a respeito do amor de Deus e ser confundido com a galera da hipergraça, e ser confundido com a galera que quer convencer as pessoas, que é mais um vendedor de Jesus do que um pregador do evangelho. A gente fica com medo de ser confundido com o evangelho coaching, que quer melhorar a vida das pessoas, mas não promove novo nascimento. E eu me recuso a ter medo de pregar a respeito do extravagante amor de Deus, com medo de ser confundido com alguma coisa dessas. Porque, meus amigos, a resposta para o extremo errado não é um outro extremo. É a mesma revelação, boa e velha revelação do Evangelho. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Essa não é uma mensagem antiga. Amigos, o que o Senhor quer fazer no nosso meio é começar a fazer no nosso meio com que essa lembrança, nossa, quando eu fui encontrado pelo amor de Deus, comece a ser uma experiência diária. O amor de Deus, o esmagamento pelo amor de Deus, não é uma experiência da nossa conversão, é uma companhia na jornada.
O amor de Deus não é uma parada que eu experimentei lá quando eu entrei na igreja e eu nunca mais vou voltar ao primeiro amor, como está em Apocalipse 2. Não é, nossa, eu queria tanto voltar lá quando eu comecei. Não, meus amigos. Não, a gente não tem que voltar, não. Nós temos que avançar de glória em glória. Existem medidas mais densas do amor de Deus a serem reveladas ao nosso coração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Quão amável é a tua presença. E eu queria que a gente fosse para 2 Coríntios 5, versículo 14. Abriram aí? Quem abriu fala amém. Fala glória a Deus. Que bênção. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 14, vamos lá, as versões aí da Bíblia. Quem está diferente de pois o amor de Cristo nos domina? Quem está constrange? Constrange. Quem está une? Ninguém usa NVT. Quem tá diferente? No? Impulsiona. Ah, NVT que impulsiona. Impulsiona. Quem mais? Tem algum que é diferente? Não? Essa palavra aqui para constrange, domina, impulsiona, é uma palavra grega que se diz assim, sumeko. E o que ela quer dizer é que o amor é a mesma palavra usada para quando o fazendeiro, o homem do campo, ia levar o gado para o abatedouro. E quando o gado está sendo levado para ser abatido, ele é deixado sem escapatória. Ele é levado para um lugar, que é o abatedouro, onde ele não tem como ir para frente, não tem como ir para trás, não tem como ir para os lados. Só existe uma opção para ele: se deixar fazer o que o fazendeiro quiser fazer com ele. Essa palavra que foi traduzida como constrange, não é simplesmente que o amor de Deus, quando eu sinto o amor de Deus, eu fico assim, ó. Ai, que constrangimento. Esse domina não é um tirano te dominando. É o amor de Deus nos encurrala. O amor de Deus é como um fazendeiro levando o novilho para o abatedouro. Ele vai ficando sem opção. Ele não tem como ir para outra direção. Ele não tem como voltar atrás. Ele não tem como ir para um lado. Ele não tem como ir para o outro. Ele não tem como pular aquele lugar. Só existe uma opção: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. O amor de Deus nos domina, porque Ele nos cerca de todos os lados. Ele nos deixa sem escapatória. Ele nos deixa sem desculpas. E geralmente, amigos, quem de um meio mais reformado, eu fui da Assembleia de Deus, mas antes eu fui da presbiteriana. A gente ouve com muita ênfase a respeito da doutrina da depravação total, de que nós somos totalmente pecadores. Essa é uma doutrina fundamental. Não existe um bom, nenhum sequer, ninguém que ame a Deus. Todo mundo nasceu em pecado e em necessidade de ser resgatado por Deus, resgatado por Jesus. Mas às vezes, já tendo sido lavado pelo sangue de Cristo, nós retrocedemos e fala assim: não tem jeito, eu acho que a minha caminhada é isso mesmo. Eu sou muito ruim. Eu acho que eu só posso ir até aqui. Eu acho que, e a sensação que a gente tem, por mais que verbalmente, cognitivamente, intelectualmente a gente diga: não, eu acho que Deus me ama, Deus é incrível, Ele perdoa, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é demais. Mas quando a gente entra e tenta entrar em um relacionamento íntimo com o Senhor, geralmente a imagem que é formada na nossa cabeça é: Deus me ama, mas Ele
Ele tá sempre com a cara torta pro meu lado, assim, porque eu sou muito vacilão. Eu sou muito ruim. E é verdade. Mas o amor de Cristo nos constrange. Ele nos deixa sem escapatória. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Estes dias, amigos, são dias onde o Senhor vai nos levar a mais do que decorar os nomes dos seus atributos. Ah, Deus é amor. Ah, Deus é misericordioso. Ah, Deus é bondoso. Ah, Deus é onipresente. Deus é onipotente. Ele quer nos levar a experimentar os seus atributos. Há quanto tempo você não passa pelo constrangimento do amor de Deus?